Olá pessoal, olha só, uma parcela da população brasileira que acha que já sabe tudo, então eles não assistem, não leem, não têm o menor interesse em conhecer os fatos, né? Já sabem tudo. Uma outra parcela, essa muito grande, a maioria da população brasileira, se alimenta das redes sociais. É ali que elas vão buscar as informações para debater, para achar que sabe. A gente sabe, rede social é uma grande lixeira. Se você não souber catar lixo, você está perdido, né? É o que acontece. Eu prefiro assinar alguns veículos de comunicação, alguns veículos independentes, sérios, que pesquisam, onde o titular mostra a cara, né? Você sabe quem é que está te informando, né? Então eu convido vocês para assistir essa aula em torno de 10 minutos, tá? E vocês vão conhecer coisa que nunca foi ensinado na escola, tá? De uma forma bem objetiva. Vocês, eu também não conhecia, estou conhecendo agora. Então, vem comigo. Sabe, política é parte da cultura de um povo. A gente pensa em cultura como música, literatura, cinema, as artes. Às vezes pensamos em cultura na forma de culinária, de roupas, até como lendas, as histórias que ouvimos de avós, de pais, cantigas de ninar. Mas nossos valores políticos também são temperados por isso. Se alguém lê os discursos de Plínio Salgado e vê os mesmos valores no que fala Jair Bolsonaro, isso não é cópia, é cultura. São valores repetidos de pai para filho, compartilhados entre vizinhos, entre colegas. Se há semelhanças entre Getúlio e Lula, é a mesma coisa. Isso não é nenhuma questão de esquerda ou de direita. Uma das culturas mais fortes criadas pela República Brasileira é a do envolvimento dos militares, principalmente do Exército, na política. A gente tem uma missão geracional de interromper esse processo. Mas essa não é uma missão porque a escolhemos, é uma missão porque a oportunidade existe e dá para percebê-la quando enxergamos a história dos últimos 150 anos pelos ciclos que ela apresenta. Quem vê, quem enxergar isso, vem comigo. Se a gente abre um livro de história daqueles que a gente recebe no colégio, o que está escrito lá é que em 1889 aconteceu a Proclamação da República. Mas existe outra maneira de descrever. Em 1889, um marechal, ou seja, um general 5 estrelas, eles nem existem mais, derrubou o governo do premier Visconde do Ouro Preto. Esses nomes são quase estranhos, né? Governo Visconde do Ouro Preto, governo João Alfredo. A gente pensa em governo Pedro II, em regência da princesa Isabel, mas não eram eles que governavam. Eram os primeiros ministros e os seus gabinetes. A gente não aprende na escola sobre quem realmente governava o Brasil primeiro porque faz parecer que era uma monarquia absolutista, não era. Depois porque apaga governantes importantes que o início da República quis mesmo esquecer. O exército brasileiro já se ressentia de não ter acesso ao poder, de estar afastado demais do poder. A imprensa chamava os constantes choques entre governo e oficiais das Forças Armadas, que estavam ocorrendo direto por aqueles anos, de a questão militar. Pois bem, juntou-se a vontade política dos fazendeiros de Minas e de São Paulo, que se sentiam prejudicados pela abolição, assustados com o que vinha, com a vontade de poder dos militares. E aí se derrubou a monarquia, se fez a república. Esse gosto de poder os militares nunca perderam. No momento em que os civis se desentenderam, ali em 1910, o Marechal Hermes da Fonseca, sobrinho de Deodoro, se elegeu presidente. Foi um governo autoritário, mas eleito pelo voto. Em 1922, as pessoas esqueceram isso, mas quem liderou o levante do Forte de Copacabana? O capitão Mário Hermes da Fonseca. Quem estava num quartel esperando para saber se haviam conseguido derrubar o presidente Epitácio Pessoa? O pai do Mário Hermes. Prontinho para subir o seu segundo mandato na presidência. Em 1930 aconteceu o que chamamos de Revolução de 1930. É quando Getúlio Vargas derruba o governo Washington Luiz e assume o poder. Como aconteceu de fato a derrubada do presidente? 2 generais e um almirante entraram armados no gabinete e o prenderam. Quando Getúlio chegou ao Rio, quem estava ao lado dele? Os tenentes que estavam em 1922 do lado de Mário Hermes da Fonseca. A ditadura do Vargas tem 2 períodos. Uma é a ditadura leve, que vai até 1937, e naquele momento tinha muita agitação no Brasil, tá? Artigos na imprensa cobrando eleições, abertura, gente se candidatando à presidência para o pleito de 1938. Então Getúlio pega um documento falso escrito por um capitão do Exército, usa como desculpa para dizer
que tinha uma revolução comunista que estava para acontecer e decreta uma ditadura cerrada, pesada, cheia de tortura nos porões, jornais fechados, censurados. Vai até 1945 e ainda pega uma transição com um general no governo. Quem era o capitão que escreveu o tal documento falso? Olímpio de Mourão Filho. Quem é o general que põe os tanques na rua em 31 de março de 1964 porque diz ter perigo de revolução comunista no Brasil? Olímpio de Mourão Filho. A ditadura militar teve um período mais leve e depois um mais pesado. No momento em que políticos estavam começando a se mexer, em que os jornais cobravam democracia, em que as pessoas no Rio e em São Paulo estavam indo para as ruas cobrar liberdade, naquele momento a ditadura se fechou, o AI-5. Ditadura pesada, cheia de tortura nos porões, jornais fechados, censurados, vai até 1985. Vocês percebem que os ciclos históricos estão acontecendo aí, né? A história pulsando em repetições aparentes, no mesmo ritmo. O que está acontecendo é mágica? Não, é cultura. Cultura política. Todo o país passa por esses momentos em que há desordem. No Brasil, a gente introjetou, ou parte da sociedade introjetou, a ideia de que o exército traz ordem. Não traz, traz autoritarismo, traz o rompimento da ordem legal. Mas quando a gente pega esses picos de desordem, bate em alguns brasileiros a vontade de militares intervindo no poder. O interessante é o seguinte, esses regimes que os militares implantam, se depender da sociedade, eles não são de longa duração. Deodoro e Floriano não ficaram 5 anos no poder. O movimento para botar Vargas para fora começou em 32 e estava muito intenso em 37. Assim como a pressão pelo fim da ditadura estava muito forte em 68. E convenhamos, o fora Bolsonaro já vinha desde a pandemia. E agora sabemos, com um crescente número de detalhes, um golpe de Estado foi planejado, incluindo o envolvimento de militares nesse governo Bolsonaro. Percebem como o ritmo da história se repete? Em 1964, quando falaram em ameaça comunista, ao menos havia comunistas de verdade no Brasil e um ou outro acreditava em guerrilha. Não tinha chance de uma revolução estourar, mas pelo menos a coisa existia. Agora, com o Olavão gritando histérico sobre ameaça comunista, o que a gente tinha era stalinista de YouTube, né? Sem nenhuma União Soviética bancando a Internacional Comunista. A gente vai ficando a coisa toda vai ficando cada vez mais ridícula, cada vez menos crível. E quando o diabo perde credibilidade, perde também poder, influência. Vai escoando na imaginação política da gente como possibilidade. Estamos no momento da farsa. É isso que faz dessa hora na história uma oportunidade. A ameaça militar perdeu sua credibilidade. O 8 de janeiro foi muito grave, mas foi também um esquete do Sargento Pincel dos Trapalhões quando comparamos com os tanques do general Olímpio de Mourão Filho, quando comparamos com o exército de Vargas cercando o Congresso Nacional, perto de Deodoro, acompanhado de homens armados, comunicando sua deposição a um dos políticos mais dignos do Segundo Império. Um político, aliás, cujo nome eles que o derrubaram quiseram apagar. Quando somos crianças, tem uma hora que a gente se enche de coragem, desce da cama, encara o escuro lá embaixo para descobrir que não tem bicho-papão. Aí crescemos. O exército é a principal assombração da história da República. Foram 4 ciclos de gente fardada no poder, se considerarmos o governo Hermes. Gente fardada que passa pelo poder sempre tenta um golpe em alguma hora. Sempre. Quando as coisas não estão bem na República, parte da sociedade sempre pede os militares no governo. Sempre dá errado, sempre ameaça a democracia. Nesse momento da história, o momento da farsa, a gente olha e vê. São os sujeitos de camiseta fotografando muamba árabe para vender em Miami. Cheios de estrelas e negociando compra de picanha para os churrascos da família que a gente tem de pagar. É hora de a República olhar na cara deles, investigar, levar a julgamento e prender com rigor da lei todo mundo que tenha planejado o novo Estado Novo, o novo AI-5, o novo fechamento do regime. A farsa marca o fim do monstro. O melhor regime que criamos é esse da democracia liberal. Vale demais lutar por ele, garantir ele para o futuro.